Antes da gente entrar no tema de hoje, que é tomada de atitude assertiva, eu gostaria de ler um texto pequenininho do meu livro. Quem já leu o meu livro? Eu tenho medo de fazer essa pergunta. Está lendo? Já era para ter lido umas 10 vezes, vocês que estão aí. Esse livro eu não falo sobre drogas, eu falo sobre a família e o dependente. Então eu falo sobre o outro lado da droga, porque até hoje eu não vi uma pedra correndo atrás de alguém. Tem sempre alguém correndo atrás da pedra. Tem sempre alguém correndo atrás da latinha de cerveja. E tem sempre um codependente ou um bando de codependentes sustentando o dependente. Então eu falo sobre o dependente, sobre o codependente e sobre a relação dos dois. Então eu vou ler um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, num filme que eu assisti. Baseado num filme que eu assisti, eu acredito que muitos de vocês também assistiram. Se não assistiram, assista, que é um filme muito bom. Um filme que marcou muito a minha vida, e com certeza de milhares de espectadores do mundo inteiro, foi Homens de Honra. Uma história verídica de um jovem negro que luta com todas as suas forças para se tornar o primeiro negro ingressado na Marinha Americana. Alguém já assistiu esse filme? E eu tenho certeza que vocês não viram o que eu vi. Olhar de psicólogo é olhar de psicólogo. Ninguém enxerga, é só o psicólogo. Uma das cenas que mais me tocou a minha alma foi a do rádio. Quem lembra do rádio? O jovem, educado pelos seus humildes pais, numa pequena propriedade rural, recebe de seu pai um velho rádio. Ao partir para a cidade grande em busca do seu sonho, ao entregá-lo, o velho pai repete algumas vezes a frase: nunca desista dos seus sonhos. Vou repetir: nunca desista dos seus sonhos. E ele completa: lute, lute, lute. Durante todo o filme, o jovem enfrenta todas as dificuldades do mundo: preconceito, humilhação, acidentes, deslealdade, e mesmo assim foi sempre em busca dos seus objetivos, sem perder a honra, a ética e as suas raízes culturais aprendidas com seus pais. O velho rádio acompanha o jovem marinheiro em toda a sua trajetória, simbolizando a presença dos valores morais de sua família. Que possamos lutar sempre com todas as nossas forças para alcançar os nossos objetivos, mas sem jamais esquecermos o nosso velho rádio, entre aspas. Quem já assistiu esse filme, assista novamente. Quem não assistiu, vale a pena perder, entre aspas, 2 horas do seu precioso tempo para deliciar-se com uma grande obra de arte, Homens de Honra. O que simboliza o velho rádio? Tem uma cena do filme que os colegas dele, ou o capitão, não lembro mais, o sargento, sei lá, destrói o rádio dele, no alojamento. E ele vai, pega peça por peça para tentar montar o rádio dele. O que simboliza esse rádio?
esse velho rádio. O que vocês acham que simboliza? Família. Oi? Família. A família, os princípios, as raízes culturais. Então nós temos que enfrentar os nossos desafios da vida sem perder as nossas raízes, os nossos princípios éticos. Então o velho rádio nos mostra, mesmo nesses momentos difíceis que nós passamos, diante de um ente querido envolvido com drogas, nós não podemos perder. E é por isso que o amor exigente, o primeiro princípio é raízes culturais. E sem eu ter combinado com o Padre Oswaldo, ele deu uma lição para nós aqui. Ele não tem meias palavras. Ô pai, me dá 10 reais ali para tomar um sorvete, comer um sanduíche. O que a gente responde? Tem não, meu filho. O que nós estamos fazendo? Estamos mentindo. Não é? O Padre Oswaldo simplesmente falou que não ia ler meu livro. Não. Você está com tanto livro para ler. A gente tem que aprender a dizer não. Igual ele disse. Pode prometer. Na frente de todo mundo. Eu nem está nem aí para o que eu vou pensar. Que vai sentir vergonha, né? Se eu vou sentir vergonha, pô, eu estou sem prestígio com esse homem. Se eu fosse esperar elogio do Padre Oswaldo, eu já tinha sumido aqui do canal há muito tempo. Nesses 30 anos que eu estou aqui, eu já vi o Padre Oswaldo me elogiar umas 3 vezes. Uma a cada 10 anos. Então a média é boa, viu? Eu estou com a média boa. Não, teve algumas outras, né? Mas assim é raro. E a gente tem que fazer, não é para buscar elogios. A gente tem que fazer acreditando no seu velho rádio, acreditando nos seus princípios. E tudo que eu falo aqui, eu acredito piamente nisso. E é engraçado que quem está escutando percebe. Quando o psicólogo está falando pelo intelecto, quando o professor está dando aula só por causa do dinheiro, percebe ou não percebe? Eu tive um professor de matemática que me marcou profundamente minha vida. Quando ele encheu o quadro com limites e derivadas, quando terminava da aula, ele virava para a gente e falava assim: quase que eu tive um orgasmo. Olha, você vê com o que ele comparou a matemática. Ele tinha tesão por dar aula de matemática. E é uma coisa que a gente tem que aprender, sabe por quê? Porque para a gente ajudar um dependente químico, ele tem que sentir alegria nos nossos olhos. Esse olhar que a gente tem, meu filho está usando, o que eu faço, Cláudio? Não ajuda nada. Sabe por quê? Que você tem que mostrar para o dependente químico que é gostoso ficar careta. Entendeu? Eu me lembro uma coisa, um jovem que me marcou profundamente lá na fazenda. Nunca esqueci disso. O cara chegou pele e osso lá na fazenda. Aí começou a malhar lá na academia Incha Boi. O nome da academia lá é Incha Boi. Em pouco tempo eles viram guarda-roupa, né? Você vê no primeiro dia, na primeira visita, né? Você olha para lá, não é meu filho não, o que é isso? Né? Você nem conhece seu filho quando você chega na primeira visita, depois de 2 meses. E aí, tô vendo aquele negão bonito, forte, né? Malhado. Eu falo assim, o jeito eu vou ter que internar nessa fazenda, pra ficar foda desse jeito aí.
O que vocês estão fazendo que está ficando fora de jeito? Você sabe o que ele me respondeu? Sabe o que esse dependente me respondeu? Ele virou para mim e falou assim: um cara que tem um espírito forte igual você não precisa ter corpo forte. Eu tomei mal susto. Isso aí foi uma rasteira. Eu falei, hã? Ele sentiu o meu espírito forte. Não sei se eu tenho não, mas ele sentiu. A energia boa. É isto que a gente tem que transmitir para o dependente químico. Principalmente quando ele recai. Você quer matar seu filho e quer afundar ele na droga? Você usa estas palavras. Sabe quais? Ô meu filho, você não tem dó da sua mãe não? Você está matando ela. Por que você fez isso comigo? Você ama mais a droga do que a sua mãe? Você conhece alguma mãe que nunca falou isso? Gastei tanto. Até assistir as palestras daquele narigudo eu fui lá assistir. Não é assim que a gente fala? Com frio. Enfrentei frio. E você fez essa palhaçada comigo. Isso não ajuda nada. Na hora que ele recair, você tem que falar: levanta a cabeça que nós estamos juntos. Você quer nossa ajuda? Nós estamos juntos. Que não é fácil sair da droga, não. Se fosse fácil, não precisava de psicólogo, não precisava de psiquiatra, não precisava de comunidade terapeuta, não precisava de grupo de apoio, não precisava nada disso. Se fosse tão fácil assim. Certo? Mas no nosso grupo do Amor Exigente da segunda-feira, nós lemos um texto, e os textos do Amor Exigente são tão bons, mas tão bons que eu tenho que trazer isso para vocês na palestra. Não dá tempo, né? Nossa reunião é muito rápida. E eu até falei, né, ontem, esse texto é bom demais, aqui daria uma palestra. Aí hoje a Sônia me pediu para vir dar palestra no lugar da outra pessoa, que não pôde vir. Eu falei, então eu vou dar uma palestra em cima, tomada de atitude assertiva. O maior desejo das famílias que convivem com dependentes do álcool ou de outras drogas é ajudá-la a sair da enrascada que ele se meteu. Para tanto, oferece ajuda, aconselho, ameaçam e os resultados esperados não acontecem. Pois nem sempre o dependente compartilha com o mesmo desejo da família. Vamos por partes. A família tem demanda de tratamento. O dependente não tem demanda de tratamento. A grande maioria dos casos são os familiares que vão buscar ajuda. Certo? Então a família está desesperada, querendo procurar. E você sabe por que o dependente não tem demanda de tratamento? Sabe por quê? Porque o remédio dele é a droga. Ele está deprimido, ele vai lá e fuma um baseado. Eu falo que as drogas são um produto das organizações tabajaras. Vocês lembram das organizações tabajaras? Qual que era a promessa dos produtos das organizações tabajaras? Qual que era? Vocês lembram ou não? Ah, vocês riram, mas não lembram. Não é da nossa época não, Cláudio. Hã? É da nossa época. Ah, não é não? Ah, sei, não sei, viu? Fala pra gente. Os produtos das organizações tabajaras do Cacete e Planeta era: seus problemas acabaram, lembraram, né? A grande promessa da dependência química, da droga, é esta. Isso é desde o princípio. Desde o princípio. Alguém podia pegar água para mim, fazendo favor? Desde o princípio. Desde o garoto de 14, 15 anos, que está a fim de chegar naquela menina na festa, e ele se sente o patinho feio da festa, aí ele toma uma para animar, e aí o patinho feio
em passe de mágica, ele vira um cisne negro. Ele se sente um cisne negro, o mais bonito da festa, ele dá de cima de todas as meninas que estão na festa, inclusive em cima da mãe do colega dele, do lado do marido, que perde a noção de perigo. Quando o adolescente vê isto, é o elixir dos deuses. Certo? Então o dependente químico, se você ficar esperando ele querer se tratar, ele vai morrer na droga. E a grande maioria está morrendo na droga. Porque ele não tem demanda de tratamento. Além disto, o que a droga faz com o cérebro humano? Com o dependente químico? Anestesia o centro de censura. Certo? Por isso que o alcoolista, quando ele está passando mal, né? Nossa, você bebeu, hein? Não foi a cervejinha, não. Foi aquele torresmo que eu comi lá no boteco. Foi a coxinha, foi a azeitona que estava estragada. Ele vai defender o elixir dos deuses, o produto das organizações tabajara. Obrigado. Então ele não tem demanda de tratamento. Se você chegar ali debaixo do viaduto agora, de um dependente de droga que está ali debaixo do viaduto, e pergunta para ele por que está lá. Você sabe o que ele vai falar? Sabe o quê? Que foi mandado embora do serviço, que foi perseguido do trabalho, né? Que a mãe dele começou a pegar no pé dele, que o pai dele, ele não dava certo com o pai dele, e que a família dele ninguém presta, e que sobrou só a rua. O cara pode estar todo deformado de tanta cachaça, de tanta droga, que ele não admite que ele é um adicto. Você já viu isso? Dentro de casa? Olha o que você está fazendo com sua vida, meu filho. Você não está estudando, você não está trabalhando, você já está aí, já não é mais um garoto, você está perdendo seu tempo. Que é isso, mãe? Eu sei o que eu estou fazendo. O dia que eu quiser parar, eu paro. Só que nunca quer. E aí você fica de braços cruzados esperando querer. Aí para fazer uma média com você, ele vai no psicólogo. Aí vai falar mal do psicólogo. Não gostei desse psicólogo, não vou voltar lá não. Aí você fica igual a maluca procurando outro psicólogo. Até chega no psicólogo que chama os pais. Isso eu não vou não. Porque nós, codependentes também, nós temos dificuldade de aceitar a nossa doença. Que nós temos certeza absoluta que o nosso problema é o quê? Meu menino que está usando droga. Eu não preciso não, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo. Então, o primeiro problema é esse. O dependente químico, por si só, não tem demanda de tratamento. É difícil convencer com palavras quem não está disposto a ouvir. Por isso, precisamos fazer algo mais. Precisamos tomar alguma atitude e entrar em ação, adotando um posicionamento claro e firme em relação ao abuso do álcool ou o consumo das drogas, e acabar com as ameaças vazias que não levam a lugar algum. Se você beber de novo, eu te mato. Aí ele bebe, você põe ele para dentro de casa, dá banhozinho nele, faz sopa quente para ele, café sem açúcar. Já viram alguém fazer assim? Vocês já viram algum codependente fazer isso? Esposa, então, não sei quantas vezes ela separou do marido. Já saiu de casa não sei quantas vezes. Depois fica com dó dele e volta. Vocês estão rindo? Eu estou falando. Oi? Por gentileza, baseado no nosso caso aqui, a gente sabe que está doente quando se tem um dependente em casa. Porque a gente veio descobrir que estamos doentes depois que descobrimos o nosso problema. E a maioria que está aqui
vier a descobrir que está doente só depois que conheceu esse programa, o amor inteligente, ou... E alguns até depois não descobrem que está doente. Não aceita. Isso. Aí ela fica com raiva do psicólogo quando fala que você está doente também. E mais raiva ainda é quando ele vê o psicólogo falando que um dos maiores especialistas em dependência química do Brasil, o Donald Lázaro, que ele diz o seguinte, que se ele tivesse condições de optar entre internar o dependente e internar a família, internava a família, vocês acreditam, gente? Devia ter uma fazenda para os codependentes, Isso. bem pertinho dos dependentes. Não ia funcionar. Não, mas tem um ter o outro. Tem que ser de outro país. De preferência lá em Portugal. Encontrar com outros. Só para Aí a família vai dando como é que nós conversamos com ele. Se você continuar usando drogas assim, eu sumo de casa, diz a mãe. Se você não parar de beber, eu volto para casa dos meus pais. As esposas. Reclama a esposa. Isso é muito comum no meu consultório, né? A mulher chega, fica 50 minutos falando mal do marido. Há quantos anos você está casado com ele? 50. Nossa. 50 anos você está falando mal do seu marido? Minha mãe uma vez chegou para mim, né? E falou comigo assim, eu nunca vou esquecer essa cena, né? Já tem mais tempo isso. Você falou assim: é por isso que eu e seu pai nunca demos certo. Porque a gente pensa muito diferente. Mas Deus me livre se tiver dado certo. Porque dando errado, tiveram 15 filhos e fizer 74 anos de casado. Imagina se tiver dado certo. Eu tinha 30 irmãos. Eu falo que viveram 74 anos juntos, meu pai já faleceu. Desses 74 anos foi 70 de briga. Entretanto, o dependente já ouviu tantas vezes essas mesmas ameaças que elas não produzem mais efeito algum. E você sabe por que não produz? Sabe por quê? Porque você perdeu o crédito. Perdeu moral. Falta de atitude. O codependente que não se tratou fala demais e faz de menos. Vira uma maritaca. E pior que repete. E repete. Isso aí depois você não sabe por que seu marido adora ficar no boteco. Lá ninguém faz isso com ele. Vocês já perceberam isso? Eu falo que nosso concorrente é forte. O dono de boteco parece que já fizeram todos os cursos do CDL, né? E do Sebrae juntos. Se a Petrobras, a Coca-Cola descobrir o que é dono de boteco, contratava eles para ser gerente de marketing. Porque ninguém atende melhor o paciente, o cliente, do que dono de boteco. Estou falando besteira? Mas na hora de dormir eles voltam para casa, por quê? Me responde. Então, o boteco está fechando, o dinheiro acabou, o boteco está fechando, né? Não tem outra opção, né? Mas tem um momento, Cláudio, que eles colocam o cliente para a rua. Isso. Põe o lixo para dentro. Tem um voluntário nosso aqui que o fundo do poço dele foi esse. Ele ficou até 4 horas da manhã bebendo lá no boteco e deixava o salário dele todo lá no boteco. Aí um dia o dono do boteco perdeu a paciência com ele, pegou ele pelo pescoço, pegou ele pela gola e pôs ele lá no bem-fim e pegou a lata de lixo vazia, no tempo da lata ainda, pegou a lata de lixo e pôs dentro do bar. Aí ele viu que ele estava valendo menos do que uma lata de lixo vazia. Aí falou: nossa, deixa o salário todo para esse cara e esse cara me coloca na rua. Aí procurou a AA. O dono do bar não sabia que estava perdendo clientes nessa aí. O dono do bar aplicou mais gente com ele.
Né? É verdade? Então, diferente das ameaças vazias, uma tomada de atitude exige uma postura firme. Igual o padre aqui, né? Igual o padre aqui. O padre aqui foi... Parece que ela adivinhou que eu ia falar sobre isso. Assertivo. Você vê que ele não é um codependente, né? Não é. Ele é um cara Ele simplesmente... E você vê que ele não ficou... dando essa, Ele não ficou fazendo igual psicólogo. Um psicólogo que é assim, né? Eu sou assim. Se você faz uma pergunta aqui, eu tenho que voltar lá. Isso depende. Né? Na subjetividade. Né? Ele não, ele foi em 3 palavras me cortou. Eu não vou ler seu livro até semana que vem. Pronto, acabou. Eu que me viro. E eu não venho assistir essa coisa porque eu não escuto essa palestra. Isso. Eu vou até onde eu der conta de ouvir. Isso. Não deu, eu saio fora. Eu já cansei de ver o Padre Oswaldo em reunião. Quando o Padre Oswaldo começa a perder paciência com aquela lera que a conversa toda na coordenação, sabe como é que ele faz? O assunto é o mesmo. Sabe como é que ele faz, gente? Ele não fala nada, ele simplesmente levanta, fica em pé, todo mundo é sentado e fica em pé. Aí vai fazendo assim, ó, em direção à porta. Adoro isso. Aí quando ele chega na porta, ele simplesmente abre a porta e vai embora, nem desperta ninguém. Porque quando fica que tem, sabe? Aquela lenga-lenga que não vai resolver Aí nada. as pessoas acham que ele é curto e grosso, né? É, Não e é porque mesmo. a postura dele é uma postura de respeito. Ele faz respeitar. Não vou ler, a minha opinião é essa, eu tenho minha vida formada do jeito que eu direciono e pronto. Bom, diferente das ameaças vazias, uma tomada de atitude exige uma postura firme, norteada por ações concretas. Elas não devem ser resultado de um impulso ou estabelecidas no momento de raiva. Pelo contrário, precisam ser pensadas, estudadas e preparadas. E o que é mais importante que não tem aqui, nós temos que analisar as consequências. As possíveis consequências. Então, na hora que você estiver nervosa ou nervoso, é hora de você não fazer nada. Se você fizer, você vai arrepender depois. Certo? Então, você tem que tomar cuidado. Na hora que você ficar nervosa, na hora que você ficar... Vai tomar um banho, de preferência gelado nesse tempo. Para esfriar sua cabeça. Vai fazer uma caminhada, vai para a academia, né? Depois você volta e fala que você não gostou e que se acontecer isso de novo, vai acontecer assim, assim, assado e vai ter estas consequências. Bem concreta. Quem não assistiu minha palestra aqui, que para mim foi uma das melhores palestras que eu já dei, que é o poder das consequências. Quem já assistiu? No meu canal do YouTube tem lá. O segredo é isto. Seu dependente não está aceitando tratamento porque ele ainda não está sofrendo as consequências. Toda vez que vai sofrer uma consequência, você vai lá e socorre. Eu falo com ele que se ele não arrumar a cama, eu não vou. Aliás, eu não vou nada. Aliás, sabe como é que a gente pede os nossos filhos para arrumar a cama? Será que, por gentileza, você poderia fazer o favor de arrumar a sua cama? Aí ele fala assim, depois eu arrumo. Fica uma semana. Assim. Esse depois deles nunca chega a hora. Aí você tem que repetir. Estou falando besteira aqui, não? Arruma a cama agora. Porque senão vai ter, e é bom você já ter as consequências. Mas tem uns que falam não. Isso. Tem uns que falam não. Ainda tem outros que falam pior. Arruma você. Quando chega a acontecer isto, agressões verbais, agressões físicas, é porque você perdeu sua autoridade de mãe e de pai.
Nós fazíamos isso com os nossos pais? Nossa Senhora. Hã? Faziam? Não? Eu lembro que a única vez que eu bati no meu filho, ele tinha uns 2 anos de idade. Uns 2, 3 anos de idade. Ele que tuquinho de gente assim, desse tamanhozinho, veio querendo me dar um murro. Ah, meu, lasquei um tapa nele. O que é isso, rapaz? Você está diante do seu pai. Você chorando. Você chorando. Nunca mais precisei de eu bater nele. Chora longe de mim, vai chorar longe. Não, eu tenho uma estratégia melhor ainda, que essa funciona para os meninos pequenos, viu? Até hoje, ele está com 16 anos e ele fala assim, pai, mas eu morria de raiva quando você fazia isso. Agora chora. Não. Quando ele começava a chorar, eu começava a imitar ele. Quando ele... eu começava a imitar. Aprendi isso com o Nivaldo. O Nivaldo fazia isso. O Nivaldo deixou uma coisa boa, né? Muita coisa boa. Ó, gente, você desmonta a pirraça de qualquer menino. Isso pode ser dentro de shopping, pode ser dentro de supermercado. Se você começar a imitar o menino, mas o menino fica invocado com você. Eu já vi isso no shopping, foi ridículo. A mulher deve ter ficado uns 15 minutos lá chorando junto comigo. Mas ela estava chorando mesmo, né? Não, não foi ridículo, sinceramente. Ela estava chorando mesmo. Não, fazendo graça mesmo, a menina berrando, o segurança estava assim, o que eu faço? Não tem que fazer nada. Assiste. Estava ridículo. Eu acho que tem lugares. Não pode bater. Eu não sei, não pode espancar. Acho que também não pode espancar. A gente apanhou tanto. Não está indo o menino sentir que houve uma mudança de posição. Isso. E depende muito da relação que é construído, né? Por exemplo, a minha relação com meu filho deu certo. Né? Meu filho eu já tive uma experiência de ficar um tempo com um filhado meu que nada funcionava. E uma coisa também que vira rotina, se ela repetir. Nem eu aguentei ele. Né? E nas escolas que eu passei, sabe o que é os diagnósticos que davam? Psicopatia infantil. Não tinha correção para ele. Todo lugar que passou, ele deu problema. Né? E assim, aqui é problema, você sabe o menino que não tinha sentimento de culpa? Pois é, uma perversidade, não é? Então, assim, foi um desafio enorme. Mas vamos para lá, que isso não é o caso. O tamanho da atitude a ser tomada depende da avaliação de cada caso. Depende da situação do momento e também daquilo que estamos em condições de realizar. O amor exigente nos orienta a isso. Se você não consegue colocar limite, não coloque. Certo? Não coloque, porque senão você vai perder sua credibilidade. Então, quando você colocar o limite, você tem que estar disposta a cumprir. E ele vai te testar. Por exemplo, horário de chegada em casa de segunda a quinta-feira, de domingo a quinta-feira, 11 horas da noite. Ele vai chegar 11h30. Para te testar. Aí você fica com dozinho dele, tadinho do meu menino, vai ficar na rua desse frio. Mas vocês não combinaram antes? Não combinaram? Você não tinha feito contrato com ele? Se ele está chegando 11h30, quem que fez a escolha de ficar na rua? Foi os pais? Foi ele que fez a escolha. Então ele tem que sofrer o quê? As consequências. Não, ele na próxima noite, ele vai chegar 2 horas da manhã. Na próxima noite ele vai chegar 4 horas da manhã e vai trabalhar no outro dia 6 horas da manhã. Se é que ela vai acordar. Se arregaça todo, né? E no outro dia o bonitão dorme até meio-dia, quando não consegue trabalhar. E você tem que levantar com aquela orelha, né? Com aquele olhar fundo.
que não dormiu nada à noite porque o bonitão estava na gandaia. Por isso nós ficamos pior do que eles. Porque nós não sentimos a onda da droga. E nós ficamos com o pior da droga. Porque na hora que ele está legal, que ele está abraçando todo mundo, beijando todo mundo, ele está onde? Está lá na boate, está lá na casa dos colegas, está lá no boteco. Quando ele chega, ele vai chamar o Juca do nosso lado. E a gente preso dentro de casa, né? E a gente preso dentro de casa, arrancando os cabelos, você está vivo, você está morto. É isso que é doido. Enquanto isso, eles estão curtindo a noitada. Estão para o motel afora, né? E papai, mamãe, titia, vovó tá lá. Ai, meu Deus do céu! Quem será que está usando droga? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! E achando que é ele que tá doido. Nós não. Não é assim? É assim mesmo, né? Bom. Achei que está normal. O tamanho da atitude, já li. O importante é começarmos a nos mover e agir. Antigamente, quando eu conheci o Amor de Gente, há 30 anos atrás, tinha um discurso que eu achava muito interessante, que é aquele ditado popular lá da roça: nós temos que começar a tomar um mingau pelas beiradas. Olha a dica aí no frio, tá? Tem que começar a tomar um mingau pelas beiradas, porque se você meter a colher lá no meio, vai queimar sua língua. Então você tem que começar a tomar atitudes. O que está te incomodando mais? Pega esse ponto. Então o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida em relação a esse ponto? Esquece o resto. Certo? Por exemplo, eu costumo falar isso muito no meu consultório. O que você deixou de fazer por causa do seu dependente? Ah, deixei de ir na academia, deixei de visitar minha mãe lá no interior, deixei de tirar férias, deixei de ir para a praia, deixei de namorar, deixei disso, deixei daquilo, deixei... O que você sente mais falta? Aí você pega isso, vou voltar a fazer isso. Para de ficar 24 horas por dia tentando controlar seu dependente. Você não vai conseguir. Você tem que tentar controlar a sua codependência. Tem um exemplo que eu tive no consultório, que eu sempre repito ele aqui, quem já escutou me perdoe. Mas esse foi muito marcante na minha vida profissional. Era o caso de uma mãe que chegou no meu consultório. O filho dela chegou a ficar internado lá na fazenda, uns 4 meses, 5 meses, e não lembro se foi excluído, se desistiu, não lembro desses detalhes, eu não lembro. Aí ela me procurou, ele ficou me conhecendo na fazenda, e falou que o único psicólogo que ela aceitou foi eu. Aí ele chegou para mim, gente, sem exagero, ele chegou para mim assim, babando. Eu fiquei sem saber o que eu faço com esse troço. Aí eu fiquei com ele alguns tempos, tentei puxar algum assunto, ele não falava coisa com coisa. Aí eu pedi a ele licença e fui atender a mãe. Aí a mãe veio me falar que os médicos tinham batido o carimbo dele, que ele era um esquizofrênico, estava tomando um tanto de remédio do psiquiatra, estava usando droga 24 horas por dia, né? E que ela tinha, né, que ficar o tempo inteiro, aquela codependente. Eu brinco com meus pacientes que no meu armário lá eu tenho um troféu do codependente, sabe? E até hoje eu nunca consegui encontrar a pior codependente que eu conheci da minha vida, porque sempre aparece uma pior do que a outra. Mas essa era uma forte candidata para esse troféu. Porque ela chegava ao ponto, gente, de colocar o café e misturar o Nescau. O menininho dela de 28 anos, 29 anos, não sei.
O bebê dela tinha síndrome de pânico e ia dormir. Ela punha o colchão do lado e ele dormia a noite inteira tarracado nela. Tá? E ela morava perto da favela, ele usava droga o dia inteiro. Aí, falei assim, ó, no estado que seu filho está, não dá para eu atender ele não, mas a gente pode ajudar ele atendendo a senhora. Graças a Deus que ela não procurou psicólogo. Ela ficou comigo lá. Aí uma pergunta que eu fiz, o que a senhora já deixou de fazer que a senhora amava fazer? Ah, eu amo trabalhar. E eu parei de trabalhar. Então semana que vem a senhora não precisa de vir aqui não. Eu perguntei para ela, com o que a senhora trabalhava? Ah, eu era sacoleira. Eu ia lá em Divinópolis, ia lá em... Como é que chama aquela cidade lá? São Paulo, Brás. Não, aquela que tem no Rio de Janeiro, lá no Petrópolis. Eu conheço aquele povo todo mundo, eu tinha uma clientela muito boa, eu vendia, eu tinha muitas amigas. Então semana que vem a senhora não vem aqui, a senhora vai viajar. Quando que estão indo? Tal dia. Ah, mas é meu menino. Seu menino tem 29 anos, está adiantando você ficar cuidando dele? Não, ele está cada vez pior. Então vai viajar e retoma a sua vida. Aí ela saiu, né? Passou 14 dias, ela liga e marca para voltar no meu consultório. Gente, quando ela entrou, eu pensei que era outra mulher. Aquele semblante que eu faço aqui, que vocês ficam rindo, de uma mãe com um filho desse, é compreensível, né? Ela chegou toda... Doutor Cláudio, eu estou cheio de novidade para você. O que é isso? O que aconteceu com essa mulher, gente? Aí ela sentou, contou a viagem toda, como é que foi. Que ela foi recebida com festa dentro do ônibus, com as amigas dela. E aí ela foi viajando de ônibus, cantando. Chegaram lá, os donos dos comércios que ela tinha costume de comprar, fizeram uma vaquinha lá, mandaram fazer um bolo, compraram um bolo na padaria, sei lá como é que é, e fizeram uma festa de recepção dela. Ela ficou uma semana lá, né? Voltou a viver. Sabe, quando ela volta no consultório, ela falou, só teve uma coisa ruim na minha viagem. Sabe o que foi? Eu pensei que o filho dela estava pior, tinha morrido, sei lá, né? Codependente só pensa com o pior, não é assim? Aí ela falou assim, doutor Cláudio, quando eu voltei eu tomei maior susto quando eu vi meu filho. Mas o que aconteceu com seu filho? Me conta, pelo amor de Deus. Ela virou para mim e falou assim, quando eu voltei, meu filho tinha uma semana que não bebia, uma semana que não usava droga, uma semana que tinha parado de fumar. O primo dele chamou ele para ir na igreja. Ele foi na igreja, aceitou Jesus lá na igreja, voltou, resolveu. A minha casa estava um brinco, tá? E ele resolveu lavar o meu cachorro e tosar meu cachorro lá na porta lá de casa. As vizinhas que tinham uns 3 cachorros lá, perguntou se ele tosava cachorro, ele falou que tosava. As vizinhas veio com a tesoura mesmo, ele cortou e pegou o dinheirinho, ganhando R$5 para lavar o cachorro, R$10 para tosar, pegou, levantou o dinheirinho, esse dinheirinho, ele foi lá, comprou perfume, não, shampoo, esse perfume para cachorro é ótimo, né? Tem, né? Diz que tem até psicólogo para cachorro, né? Não sei como é que é deitar no divã. Aí ela me falou assim, eu fiquei muito triste saber como que eu estava prejudicando meu filho. Olha, você vê, gente. Aí ela virou e falou assim, eu pedi a minha cliente. Ela virou assim, se a coisa piorar lá, eu volto aqui, tá? Então hoje não voltou. É sinal que não deve ter piorado. Hoje o rapaz deve ser pastor. Não tinha nada de esquizofrênico, não tinha nada dessas doideiras todas que esse povo estava falando, né? Era um dependente de droga que estava sendo
paparicado pela mãe, tratando ele como se fosse um bebê, um débil mental, que nem um débil mental deve ser tratado dessa maneira. E nós fazemos isso com os nossos meninos que estão lá na fazenda, não fazemos? A nossa doença é tão maluca, mas tão maluca, que a gente adivinha o que estão precisando lá. Eu estou achando que ele está com pouca cueca, eu vou comprar mais. Está rindo aí? E quando ele escreve uma carta e que ele não pede nada, sabe? A gente entra em pânico. Meu Deus, meu filho não está pedindo nada. Aí você vai responder: você não está precisando de nada aí não? Você pede 4 sabonetes, você manda 12. Vocês não percebem isso não, né? Percebe não, né? Manda 3? Pede 4, você manda 3? É engraçado, né, que eu estava conversando com o Robertinho, que a gente está querendo montar um kit leitura para o interno já ir com os livros para ele ler lá na frente, né? Para ele ficar os 9 meses lendo os livros, né? Aí nós fizemos, eu e o Robertinho fizemos lá, né, os livros. Aí está dando R$160 os livros. Os livros do Padre Oswaldo, alguns livros meus, as cartilhas. Aí ele falou assim: o Padre Oswaldo não vai gostar disso não, R$160 comprar da família. Cláudio, isso aqui, sabe como é que esses meninos aqui funcionam? Se chega, ele falou que aconteceu isso lá. Chegou o interno lá com a camisa oficial do Galo, e o outro tinha a camisa do Oiapoque. A camisa oficial. E o pior, que a família compra. E a camisa custa mais ou menos uns R$200. O lado eu até falar, porque o meu tem a camisa oficial, mas a gente já tinha há muito tempo. Nós 3 temos a camisa oficial. Foi na época das vacas gordas. Isso, né? Não, do Galo. Do Galo. Tá igual o ladrão que teve lá em casa. O ladrão que teve lá em casa é o ladrão abençoado. Por quê? Né? Ele é abençoado que ele roubou o videogame do meu enteado. Ah, maravilha que foi. E roubou a camisa do Galo. Melhor ainda, né, Paulo? Não, ele não foi tão melhor não, que eu sou predicando. Camisa oficial do Galo. Levou meu cofrinho de moedas. Você acredita que eu encontrei com ele saindo? Aí eu fui, 2 rapazinhos. Aí eu saí gritando ladrão, né? Pega ladrão. Ele falou assim: cara, essa boca aí, senão eu te mato. Aí eu fui obedecer ele. Pois é, pode dependente. Aí nessa hora a gente tem que virar com o dependente. Bom. Não é tão desvantajoso assim, né? Não. As tomadas de atitude visam corrigir um problema complexo, que se arrasta por anos a fio e não se conquista da noite para o dia. O objetivo final é a recuperação do dependente. Porém, estão me ouvindo aí? Acabou. Mas você está falando alto. Alô. Eu trouxe 3 dados que você fala bastante. Né? Então, vamos falar bastante. Então a gente precisa de tomar atitude, e tem que tomar atitude rápido. Sabe por quê? Nossos filhos estão morrendo na droga. Eu não estou exagerando. Então, se você não dá conta de mudar de atitude, se não dá conta de exercer sua função de pai e de mãe, você tinha que montar uma barraca aqui
participar todos os dias da reunião. Eu me lembro de uma mãe que me foi atrás de mim ali e me perguntou assim: ô Cláudio, você acha que eu vim uma vez por semana, tá bom? Do jeito que você tá ruim, você vir todo dia vai ser pouco. Ela não se comigo, se assustaram. Ô Cláudio, que é isso? Vamos para 2 horas. Porque, gente do céu, sabe, olha, a gente arruma tanta desculpa para não se tratar, que é a coisa mais impressionante do mundo. Só vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Quando nós montamos o grupo lá do Barreiro. Eu tinha uma mais ou menos parente, né, que estava com problema com a irmã. E a mulher, toda vez que a gente encontrava na família, você sabe, coitado dos psicólogos e coitado dos médicos. Toda festa de família, vem alguém falar de problema emocional para o psicólogo, e vem alguém falar de doença para o médico. O advogado também vem. Advogado também tem, né? Tem problema. E comigo não é diferente. Aí essa mulher todo dia vem falando como é que a irmã dela estava usando cocaína, estava bebendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu chamava ela para vir na reunião do Caná. Ah, mas o Caná é muito longe, eu moro aqui no Barreiro, e ele não tem ônibus direito para ir direto lá no Caná, que fica difícil, não tem ninguém para me levar, e arrumavam tanto de desculpa para não vir. Essa mulher até me ajudou a levar o grupo lá para o Barreiro. Por causa dela que eu tive essa ideia de montar o grupo lá no Barreiro. Juntamos um pessoal que já estava participando aqui, que morava na região, né? Negociamos com o padre lá para ceder o salão, e aí nós montamos o grupo. Primeira pessoa que eu liguei: tem reunião sábado agora, todo sábado às 17 horas, do Barreiro. Aí ela veio assim: Cláudio, eu não posso ir porque eu tenho que arrumar, eu tenho um compromisso da igreja de enfeitar a igreja para o casamento. É justamente às 17 horas. Eu falei assim: se enfeitar a igreja está mais importante que salvar a vida de sua irmã, eu não posso fazer nada. Resultado disso? Pouco tempo depois, a irmã dela morreu. Outra, minha vizinha, eu morava no Barreiro, era vizinha do lado. Ela tinha um filho de 25 anos, um rapaz, como diz o homem, não acha outro homem bonito, boa pinta, né? No nosso tempo era assim, né? Um rapaz boa pinta, de olhos verdes. Eu sempre encontrava com ele, que eu estava visitando de porta em porta, e na época eu nem era psicólogo, não, estava começando o jornal, né? E eu visitava os comerciantes do Barreiro de porta em porta, e ele também visitava, porque a mãe dele fazia coxinha, empada, né? E ele ia lá, vendia, pegava uma parte para ele, para usar droga, e sempre que eu encontrava com ele, ele falava comigo assim: Cláudio, um dia eu vou parar de usar droga e vou acompanhar você nas palestras, nas escolas, para eu ajudar esses meninos a não entrar nessa furada que eu entrei. Tentei trazer ele aqui várias vezes, trazer a mãe dele várias vezes e não conseguia, porque era longe. Aí quando eu montei o grupo do Barreiro, eu fui lá, bati na porta da casa dela, convidei ela para vir no sábado. Quando chegou no sábado, eu passei lá para pegar, aí ela estava lavando o passeio da casa dela. Vão lá na reunião, está começando a reunião agora, 5 horas. Aí você: agora eu não posso, porque eu estou arrumando minha casa. Eu venho pensar: se sua casa, se seu passeio é mais importante que a vida do seu filho, nós não podemos fazer nada pelo seu filho. Passou um tempo, um dia eu encontro com ela na rua, eu falei assim: o que aconteceu? Tem tanto tempo que eu não vejo seu filho. Aí eu falei assim: tem uns 30 dias que ele está sumido. Como é que é? Tem 30 dias que ele está sumido? E ela ainda falou comigo assim: Cláudio, falar a verdade, eu estou achando uma maravilha, porque está um sossego lá em casa. Eu virei para ela e falei: mas só pode procurar seu filho, porque ele não tem esse perfil. Ele já fez isso alguma vez?
Não, nunca fez. Então pode procurar seu filho que aconteceu alguma coisa mais grave com ele. E como uma boa codependente doente, né? Aí eu não vou procurar não, que ele já é de maior, que ele se vira, que ele não sei o quê. Depois que ela esfriou a cabeça, ela foi procurar. No outro dia, estou vendo um movimento na casa dela, eu parei lá, perguntei ao pessoal que estava na porta, o que aconteceu? O que aconteceu? A mãe encontrou o cadáver dele no Instituto Médico Legal, sendo preparado para enterrar como indigente. Então, para de ficar fantasiando as coisas. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque nós estamos diante de uma doença extremamente grave. E olha, é tão grave, mas tão grave, que é pior do que se seu filho estiver no CTI no hospital. Você sabe por quê que é pior? Porque no CTI do hospital, seu filho está com médicos, com medicação, com aparelhos, com enfermeiros. Ele está assistido lá. Eu tenho certeza absoluta, se o médico ligar para uma mãe, para um pai, falar assim, eu preciso fazer um procedimento cirúrgico agora no seu filho, e eu preciso de autorização por escrito. Eu tenho certeza que você não vai olhar frio. Eu tenho certeza que você não vai olhar trabalho. Eu tenho certeza que você não vai olhar sua preguiça. Eu tenho certeza que você não vai colocar obstáculo nenhum. Vai? Vai ou não? Agora, um filho usando droga, você sabe no que seu filho está envolvido? Primeiro, ele não conta para nós. E quando conta, a maioria das vezes é mentira. E por vários motivos que ele não conta. Primeiro motivo, se ele conta, vamos supor que ele está envolvido com tráfico de drogas lá no bairro. Se ele conta para você que está traficando droga e pegando droga de uma tal pessoa, você passa a virar cúmplice dele. Você não está denunciando? Concordam? Se ele vai tentar esconder o máximo possível para preservar você, que é mãe e pai, ele vai esconder da mãe e do pai o máximo de tempo possível, porque ele não quer decepcionar vocês. Não é que estão fazendo sacanagem, não, porque a gente tem essa sensação, né? Meu filho me traiu. Não é essa a sensação que a gente tem? Ele está tentando proteger vocês. Para vocês não ficar sabendo de que está entrando. Um dia lá na fazenda teve um interno, né, que veio me questionar. Doutor, você não acha que esse amor de gente é muito duro com a gente, não? Eu falei assim, duro o traficante de droga, que se você não pagar em uma semana, te mata. Não é não? O traficante fala só, você tem 15 dias para me pagar, uma semana, às vezes até 24 horas. Os meninos ficam igual um doido, vai assalta a mãe, assalta pai, assalta o vizinho. Eu já vi dependente de droga assaltando o supermercado. Isso o dono do supermercado quem falou. O menino chegou para o dono do supermercado e falou assim, ó, desculpa estar te assaltando, mas eu preciso de R$250 hoje, porque se eu não levar para o traficante, ele vai me matar. Então nossos filhos estão envolvidos com esse tipo de gente. É duro a gente escutar um dependente químico. Eu escuto direto. Semana passada lá na fazenda foi uma reunião fantástica, né? Um dependente falando assim, ô doutor, eu saio para usar o crack e eu vou chorando até chegar na boca. Eu não quero usar, eu não quero, mas o corpo dói todo, a fissura, a boca seca, sabe? Para você ter ideia, só de pensar de estar saindo, né, eles começam a soltar gases, sabe?
eles começam, todo o metabolismo do organismo já começa a alterar. Então é um sofrimento terrível. E se a gente não se preparar, você quer matar o Cláudio de raiva, você sabe o quê? Você chegar e perguntar: ô Cláudio, qual é o seu sinal da maconha? Fala, pelo amor de Deus, com tanta literatura que tem aí, internet, vai lá! O básico. Uma mãe, um pai, um professor não sabe. E pior que tem orgulho de não saber. Eu, graças a Deus, eu não entendo nada disso. E não quero entender também não. Então não pode ser mãe, não pode ser pai, não pode ser professor, não pode ser pastor, não pode ser padre, não pode ser policial, não pode ser psicólogo, não pode ser médico. Porque está todo lá, está acontecendo isso. O objetivo final é a recuperação do dependente. Porém, para alcançar essa meta principal, precisamos traçar uma série de outras menores e seguimos firmes nessa caminhada. Quando você começa a tomar um mingau pelas beiradas, você começa a ver que você não é tão fraco igual você estava pensando que era. Certo? Então você começa, e você vai se surpreender. Você sabe com o que você vai se surpreender? Não sei se alguém já percebeu isso aí. Quando a família endurece, o dependente afina. Quando a família afrouxa, o dependente monta na família. Vocês já perceberam? Tem algum dependente aqui? Eu falo isso lá da fazenda, eles concordam comigo. A doença é assim. Não é porque ele é ruim, não. É porque ele está dominado por uma doença. É o sintoma da dengue. O médico vai fazer o diagnóstico, você está com dengue, tem os sintomas. O dependente químico tem os sintomas dele. Então, na verdade, o próprio dependente está ensinando para nós o que nós temos que fazer. Quando eu comecei a levar o amor de gente lá para a fazenda, eu fiquei muito surpreso. Que quando eles entenderam o que era o amor exigente, que antes eles chamavam amor exigente, é do amor que fode a gente. E realmente, para o cara que está na ativa, o amor exigente vai foder ele mesmo. Porque vai ter que parar, começar a cortar as mordomias dele para continuar usando droga. E ele está pedindo, pelo amor de Deus, para a família fazer isso. E a família fica com dó. Tadinho, meu menino, isso é covardia. Eu não tenho coragem de fazer isto. E ele está pedindo para você fazer. Pedindo, pelo amor de Deus, para você fazer. Faça, eu não dou conta disso sozinho. Eu preciso. Sabe o que eu escutei de um dependente de droga lá de 23 anos na fazenda? Que se eu pudesse eu tinha gravado. Ele falou assim: minha família demorou demais a aplicar esse amor de gente em mim. Se tivesse feito isso quando eu tinha 16 anos, eu não tinha sofrido tanto na droga. Um garoto de 23 anos tomou consciência da importância da família marcar território. É engraçado que teve um dependente de droga que os pais começaram a marcar o território. Ele falou assim: meu padrasto está parecendo aqueles leão que está marcando território na casa. E é isso mesmo. Você tem que retomar o seu lugar de pai, você tem que retomar o seu lugar de mãe, porque ele está precisando disto. É comum diante das ações surgirem momentos de crises, que devem ser encaradas sem fugas, pois elas fazem parte do processo de retomada do equilíbrio e precisam ser administradas para que aconteçam as mudanças que desejamos. Não tem tomada de atitude sem crise logo em seguida. Gente, essa doença é tão maluca, essa doença da codependência, que você vai resolver seu problema quando você precipitar a crise. Enquanto você ficar trabalhando igual corpo bombeiro, apagando incêndio, você não vai conseguir apagar incêndio. A única coisa que você vai fazer, você sabe o quê? Adiar a solução do problema. Eu assusto um pouco meus pacientes lá no meu consultório quando eu digo assim para eles:
Se você quer que seu filho fique assim até os 40 anos de idade, continua paparicando seu filho. Você vai ter uma marmanjo de 40 anos de idade, dependente de pai, mãe, de tia, de vovó, incapaz de retomar o domínio sobre a sua própria vida. Aliás, tem muitos quarentões aí que estão desse jeito, cinquentões aí desse jeito. Tem ou não tem? Os trintões aí desse jeito. Por quê? Os pais continuam tratando ele como se ele estivesse bebê. A famosa geração nem. Nem trabalha nem estuda. Da mesma maneira que para você reformar sua casa, você vai ter que bagunçar ela. Você vai ter que bagunçar essa relação com seu filho, precipitar uma crise, e essa crise tem que ser administrada nos grupos de apoio. Não tenta resolver seu problema sozinho, que você não vai conseguir. Bom, um grande problema não se resolve por si só. Atitudes são necessárias, não por ódio ou raiva, mas pelo amor de pessoas que amam tanto os seus entes queridos que não podem assisti-los se autodestruir sem nada fazer. O primeiro passo é buscar ajuda, pois tomar atitudes exige orientação, preparo e apoio. Então, nós temos que entender que nós precisamos nos fortalecer, em primeiro lugar. Falei isso na reunião ontem, do quem veio pela primeira vez do grupo Amor Exigente. Você quer ajudar seu filho? Ajude a mãe dele. Como é que você vai ajudar a outra pessoa se você está precisando de ajuda? Se você está esse caquinho de gente, morrendo de medo do seu filho, porque o codependente morre de medo do dependente. Por isso que a gente mente para ele. Ô mãe, me dá dinheiro aqui para comprar o que? Sei lá. Picolé. Um picolé desse frio. Aí a gente fala, não tem não. Por que a gente não fala? Eu não vou dar dinheiro para você, porque infelizmente eu ainda não confio em você. Eu não sei se você vai realmente. E uma coisa que a gente precisa associar, parar de dar dinheiro. Dinheiro você tem que dar, mas você tem que cobrar alguma coisa. Você lava meu carro, eu te dou 20 conto para você tomar o seu açaí. Porque a sociedade não é organizada dessa maneira, não é? Para eu trabalhar, para eu receber do meu paciente, eu não tenho que ficar 50 minutos escutando ele falar de todo o sofrimento dele, e depois eu dar algumas orientações em cima do que eu vi. Você já pensou? Se eu só pegasse o dinheiro dos meus pacientes e não oferecesse serviço? Isso é uma maravilha, né? É igual eu ontem comprando um pacote de arroz aqui pro Caná. Fui, passei no sacolão correndo para não chegar atrasado. Cheguei lá, paguei, passei o cartão, comprei o arroz e saí correndo sem o arroz. Aí a menina falou assim, você não vai levar o arroz não? E eu não ia trazer o arroz mesmo não, eu ia só pagar. Isso aqui, que cliente maravilhoso. Nós fazemos isso com o nosso dependente. Só damos. O que nós estamos ensinando para o nosso filho? Eu escrevi um texto, um texto que vai sair no jornal lá de julho, que é doideira de psicólogo, família Disney e família real. Família Disney é aquela que está construindo um mundo que não existe. Uma Disneylândia. Não precisa trabalhar para ter dinheiro, não precisa trabalhar para ter carro, não precisa trabalhar para ir para a pousada lá em São Tomé das Letras, não precisa nada, que papai dá tudo. Papai é o Disneylândia. E a família real é? Você quer ir para Disneylândia? Começa a fazer sua economia. Você está querendo ir para São Tomé das Letras fumar maconha? Vai com o seu dinheiro, meu filho. Eu não tenho como financiar sua droga. Essa família real. Preparar os filhos é o tema do meu livro. Preparando os seus filhos para a vida. E a frase de reflexão do meu livro no início é: a arte de ser pais é tornar-se dispensável
na vida dos filhos. O dia que seus filhos não precisar mais de você, você conseguiu ser um bom pai, uma boa mãe. Enquanto que eles ficam na barra da sua saia ou da sua cueca, você está sendo um péssimo pai e uma péssima mãe. Entenderam? Nossos pais foram mestres para fazer isso. Foram ou não foram? Meus pais foram mestres. Aliás, eu homenageio meus pais como meus grandes mestres na educar filhos. Sem analfabetos. Você que está aí no YouTube, assina o nosso canal, se você gostou dessa palestra, né? Compartilhe nosso vídeo com o maior número possível de pessoas, porque infelizmente muitas famílias, muitos dependentes estão precisando dessas informações. Obrigado a todos vocês presentes. Desculpa se por algum momento eu ofendi alguém, não foi minha intenção. Espero que quem tenha perdido foi quem não veio. Certo? E valeu a pena, espero que valeu a pena enfrentar o frio e largar as novelas, o Jornal Nacional, que só tem notícia boa. Né? E até semana que vem, compromisso marcado aqui. Beleza? Vou ter o prazer de autografar o livro para vocês aqui. Beleza? Então até a próxima, se Deus quiser.